Então, nesse vídeo vamos falar sobre Deep Learning e a minha ideia é começar falando sobre a estrutura básica, o que constitui uma rede neural, para chegar de fato o que é uma rede neural profunda, né? Uma Deep Neural Network, que é o que compõe esse estudo de Deep Learning, e também abordar alguns aspectos mais teóricos e chegar em algumas aplicações e métodos clássicos, né? Então, vou começar primeiro falando sobre o que é o Perceptron, que é a base de toda essa teoria, e passar para o que é uma função de ativação, Multi-Output Perceptron, e de fato chegar em Deep Neural Networks. Alguns exemplos, funções de custo, decaimento de gradiente, treinamento de redes neurais e alguns métodos clássicos, regularização, entre outras coisas. Então começo aqui falando sobre Perceptron. O que é um Perceptron? Bom, a base da teoria de Deep Learning se baseia no Perceptron, porque o Perceptron é um nêuron para uma rede neural. E o que é por que a gente usa essa analogia de nêuron e de redes neurais, né? Numa rede neural natural, que seria como a do nosso cérebro, a gente tem os nossos nêurons e eles têm uma ligação entre eles, vão passando informações de alguma maneira. A rede neural ela faz isso, né? É uma analogia, né? A gente vai ter um nêuron que vai passar informação sobre ele, passar para outro, ou já passar direto uma informação. A gente alimenta com alguma informação e retorna outra, né? Então, é nisso que se baseia o conceito de perceptron ou de um nêuron de uma rede neural, né? A gente vai começar alimentando a rede neural com os nossos inputs, né? Eles estão aqui sinalizados com X, né? Cada X vai ser um input, né? Então, de x1 até xm, né? Poderia ter mais inputs aqui. E eles vão passar por alguma transformação, alguma função, e eu vou ter retornado um valor, né? Assim, um input passa por meio de uma estrutura e retorna um output, né? Um valor aqui, nesse caso, estimado, né? Por isso eu tenho esse chapéu do y. E o que são esses W's aqui? São os pesos, né? Então, cada input vai ser ponderado por cada um de seus respectivos pesos, né? E dado que eu recebi esses inputs ponderados pelos seus respectivos pesos, eu vou passar por alguma função e retornar um valor. E é isso exatamente o que eu estou falando aqui. Cada input meu, x aqui, estou usando a notação de álgebra linear, né? Então, em maiúsculo vão ser matrizes e em negrito também, né? Então, a minha matriz de inputs aqui, todos os meus inputs vão ser ponderados pelo peso, né? Então, cada um pelo seu peso. Então, aqui é um produto interno, né? E eu vou somar um valor, que é esse W0. Ele é o bias, né? Ou o viés. Vou falar em seguida qual que é a significação dele, né? O que ele significa. E tudo isso daqui vai passar por uma função e vou retornar um valor, né? Então, vou alimentar tudo isso aqui para essa função e receber um valor. Essa função g aqui, ela é chamada função de ativação, né? No caso, um exemplo simples é a função sigmoide, que é essa função com esse formato de S aqui. Então, ela pode ser essa função que muitas vezes é denotada com sigma. Ela, para você calcular um valor dela, então, quero calcular o valor dessa função no ponto z. Eu faço essa expressão aqui, né? 1 sobre 1 mais e elevado a menos z. E você pode perceber pelo gráfico que todos os valores daqui da função, no eixo y, né? Na imagem, né, do que resulta esse valor aqui, vai sempre estar entre 0 e 1. Então, para casos em que eu quero receber um valor de probabilidade, essa função aqui é muito interessante, porque eu vou receber um valor entre 0 e 1, pode ser uma probabilidade, né? Então, eu quero saber se eu vou ou não passar num curso, se isso vai acontecer ou não. Então, casos de classificação binária, né?
eu posso ter essa função como função de ativação e receber uma probabilidade, né? Então, por exemplo, eu quero saber se vai acontecer algo ou não, e aí eu passo por uma rede neural com a função de ativação sigmoide e recebo 0.8 como resposta, por exemplo. Isso significa provavelmente que isso vai acontecer, né? A probabilidade de acontecer é maior, né? Está mais próximo do 1 do que do 0, né? E então vamos lá. Como eu falei ali em cima, né? Eu tenho minha sequência de inputs, né? De x1 até xm, e o meu output vai ser justamente eu vou passar para minha função g tudo aquilo que eu tinha mostrado, né? Então o meu bias mais uma combinação linear dos inputs, que é o input, cada input i, xi, com o seu peso wi, né? E tudo isso vai me resultar no meu output. Então eu vou estimar um valor de y, né? Como eu falei, nesse caso g para sigmoide é uma função que vai retornar valores no intervalo entre 0 e 1, e é uma função não linear, né? Ela tem aquele formato de S, né? Esse somatório de x e wi é a minha combinação linear dos inputs. Eu vou ponderar cada input por um peso. E o W0 é o bias. E para que serve o bias, né? Ele serve para alterar a função de ativação independentemente dos inputs. O que significa isso? Que para qualquer valor que eu colocar de input, eu sempre vou ter essa alteração que eu posso colocar na minha rede. Então eu vou estar alterando ela, não os meus inputs, né? E, como eu falei, notação de álgebra linear, essas matrizes vão estar denotadas com letra maiúscula em negrito. É um produto interno aqui, né, que eu estou fazendo das matrizes, produto matricial, nesse caso. E no caso elas são vetores, né. Como eu falei também, a minha função g pode ser a sigmoide, né, que muitas vezes é denotada com o sigma. E para calcular o valor nela em z, eu tenho essa expressão.